aprender matemática? Sempre é. Sempre é. Valor é zero da função afim. Em uma cidade, a temperatura para o período da manhã, das 0 às 12 horas, foi representada no plano cartesiano a seguir. No eixo das abscissas está representada a hora do dia e no eixo das ordenadas a temperatura em graus Celsius relativa a cada hora. Com base no gráfico, responda. Belo gráfico. Qual foi a temperatura quando x igual a 1 hora? Deixa eu ver, peraí. Menos 1 hora... Ó, menos 1,5 graus Celsius. Assustadoramente simples. Não se ofendam. Qual foi a temperatura quando x igual a 7? Deixa eu ver. Vai aqui 5, 6, 7. Aqui era 1, ali é 2, bem entre 1 e 2, 1,5 graus Celsius. Então, mas o professor. Me perdoe, eu jamais cobraria isso numa prova, né? Porque isso não é questão com um aluno da tua idade. Fala, meu querido. Mas eu não posso pegar nas 7 horas da salada de 3? Às 6, 7 horas. Tudo bem? Desculpa. Beleza? Depois, na letra C, qual foi a temperatura quando x igual a 12? Ah, não. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seria aqui assim. 2, 3, 4. Pô, certinho, 4 graus Celsius. Legal. Escreva o domínio e a imagem dessa função. Até aí tá dando sono até. Domínio igual. X igual Pertencente aos reais. X maior ou igual que 0. Isso, maior ou igual que 0. Menor ou igual a 12. A 12, o próprio enunciado, o próprio gráfico deixava bem claro, né? Que só ia até o 12, certinho. Só ia até ali o gráfico. Pois não. É, não, mas ele começa aqui do 0 já, tá vendo? Ó? Esse pontinho aqui ele já existe, né? Então entre abaixo do 1 ainda tem, ó. Então tem que arrumar ali mesmo. E a imagem, galerinha? Y pertencente aos reais. Tá o quê? Y maior ou igual a menos 2. Menor ou igual a 4. Beleza. Tranquilinho, né? Essa parte aí estava tranquilinha. Não era esperado que tu sentisse dificuldade nessa parte. Se tu teve muita dificuldade nessa parte, é importante ficar atento, né? E pedir ajuda na hora que tu estiver empacado aí. Sempre pedir para que vocês lessem cada parte da apostila. Eu te confesso que na tua idade eu li essas partes aqui, eu viajava. O que ele quer dizer com isso? Em uma função afim, f de x igual a x mais b, ao substituir x por alfa, com alfa pertencente aos reais, obtém-se o valor da função f de alfa. Assim, o valor da função para x igual a alfa é f de alfa. Estranho, né? Tu concorda que se eu tenho uma função f de x, se eu quiser que o x seja 5, eu boto 5 aqui, né? Fica f de 5, né? Se eu quiser achar a função para x igual a 1000, eu boto 1000 ali, fica f de 1000. Concorda comigo? Então, se eu quiser trocar por uma outra letra, por exemplo, eu quero descobrir f de beta. Então vai ficar a vezes beta mais b. Não é? Mas tu vê, Carol, por que esse filho da mãe escreveu isso? Com número, a gente já sabia disso. A gente já usava essa ideia com número o tempo inteiro. É porque com número o teu cérebro entende fácil, com letra teu cérebro dá uma vacilada. A gente quer acostumar o teu cérebro a pensar com letras sem preconceito. Por isso que ele substituiu uma letra por outra letra. É meio que uma provocação, né? Quando o f de alfa igual a 0, tem-se que alfa é denominado zero da função. Já falamos sobre isso. O zero da função afim pode ser determinado por... Olha o que ele está te dizendo, que se o f de beta for 0, o beta ganha o nome de zero da função, nada mais justo. Nesse caso eu poderia igualar isso a 0, ó. A vezes beta mais b igual a 0. Aí eu vou isolar o beta para ver quem é que vai ser o beta. Subtraindo b em ambos os lados, ou mais passa menos. Dividindo ambos os lados por a, ou tá multiplicando, passa... Tá aqui, ó.
Quando alfa f de beta é igual a zero, eu digo que o beta é o zero da função. E aí olha só como é que acha o beta, ó. Dá para fazer menos b sobre a, onde b é o coeficiente Linear. e a é o coeficiente. Angular. Então tu, Fê, eu quando te mostrei como é que achava o zero da função, eu recomendei igualar a zero, que é meio óbvio. Para achar o zero da função, iguale a função a zero. É assustador. E aí isola o xzinho, acabou. A apostila ela te mostra um outro caminho. Pode decorar essa fórmula se tu quiser, ó. Se tu pega o coeficiente linear, divide pelo angular e troca o sinal, é a raiz. Aí não precisa nem fazer conta. Eu mostrei pra galera do 1B que eu não gosto dessa fórmula. Não gosto dela, acho ela idiota. Só igualar a zero e resolver. Mas se o aluno decorar essa fórmula, ele pode achar o zero quase instantaneamente. Mas corre alguns riscos que eu vou mostrar daqui a pouco quais são. Mas olha como é importante ter lido, ter entendido aquela parte azul e, caso contrário, ter anotado para fazer perguntas para a gente interagir aqui na sala de aula e aprender melhor. Então, pai, uma grande coisa que teu filho tem que fazer todos os dias é ler um pouquinho da apostila, ler esse material, anotar as dúvidas, fora assistir a aula, resolver os exercícios, ler antecipadamente a aula, né? Então, antes da próxima aula, ele já tem que estar lendo a apostila adiantadamente, assim a aula vai parecer boa para ele, as notas deles vão ser 9 e 10, ele vai parecer um gênio perto das pessoas que não fazem isso. O estudo salva, o resto é bobagem. Página 42. De novo? Pô, me perdoa essa repetição toda aqui, não ensina não, cara. Ó, de novo. Do gráfico da temperatura em função do tempo, determine. Agora tô me irritando. Letra A. Qual é a temperatura quando x igual a zero? Pela madrugada, cara. Os caras acham que ele tá com que idade, né? X zero. Deixa eu ver. Zero é menos 2. Só pra ficar chique, ele pede pra responder assim, né? T de zero é menos 2. Concordam comigo? Qual é a temperatura quando x igual a 4? Ou seja, T de 4? Zero. Dá sono? Qual é a temperatura quando x igual a 9? Pô, nem para exercitar o cérebro funciona isso aqui, deixa eu ver. 8, 9, 9, entre 2 e 3, 2,5, 2,5 graus Celsius. Qual é a temperatura quando x igual a 12? Ô, paciência, me perdoa, senhor autor, acho que aqui deu uma abusadinha, né? 12, T de 12 é 4. Me perdoem, não fiquem ofendidos, ele achou de repente que a gente estava no 7º ano. Qual é o zero da função representado no gráfico? Quanto? Né, nós brincamos que corta o eixo y no coeficiente linear e corta o eixo x na raiz ou zero da função. E as próprias perguntas anteriores deixaram claro que quando t é igual a 4, a função torna-se nula, zero. Então é x igual a 4. Esta é a raiz. Dava de olhar no gráfico ali, ó. 4, cortando o eixo x no 4. A única parte que presta é aquele quadradinho ali, ó. Escreva a função que relaciona a temperatura em função do tempo. Todo o resto, me perdoem, era ridículo e não exigia nada do teu cérebro. A única parte decente dessa questão é aquela parte da pontilhada ali, que nós vamos ter que completar. E para meu espanto, a gurizada lá no primeiro B, alguns alunos se viraram, cara. Conseguiram achar a fórmula que gera este gráfico. Alguém pode me ajudar? F de x. Como é que é a cara de uma equação de primeiro grau? AX mais B. O quadradinho azul falava isso pra ti. Quadradinho azul, quem não leu o quadradinho azul jamais conseguiria. F de x igual a AX mais B. Só falta achar quem é o A e quem é o B. Um deles eu acabei de te falar. O x é 4. O x é 4 quando é
essa é 0, né? Concordas? Nós vamos usar essa informação, garoto. Vamos usar. Mas tem uma que é imediata, tem uma que tu só de bater o olho no gráfico tu sabe. Eu acabei de revisar isso há poucos segundos atrás. X é positivo? O X o A é positivo. Parabéns, garoto. O A é positivo. Parabéns pela participação. É o 4 que corta o X. O 0,9%. Tu vê que interessante. O linear é o menos 2. Mas tu vê na outra turma uma galera na hora, respondeu na tampa. Buf. E eu não tinha chegado a fazer a revisão. Nessa turma eu revisei agora, há poucos segundos, que corta o eixo Y no coeficiente linear. Acabei de falar que esse é o coeficiente. E tu vê, a galera demorou a se achar e descobrir que o B é... Olha que curioso. Né? Achei o B, só falta achar o... Vamos lá naquela tua ideia, amigo. Ó, tu falou que o X valia quanto? 4. Só que quando o X vale 4, a função fica quanto? 0. Ó, que legal o que o amigo falou. 0, o A eu não sei, o X é 4 e o B é quanto? Menos 2. Aí eu vou conseguir achar o A, usando aquela tua informação. Outra possibilidade para o cara que leu o quadradinho azul era ter percebido que a fórmula para achar a raiz é menos B. Aí o X vale 4, porque é a raiz. O B nós já sabíamos, menos 2. E aí descobriríamos o A. Menos 2, passa para cá. Mais 2, dividindo ambos os lados por 4. Simplificando. A igual a 1 sobre 2 ou 0,5. Parabéns. Então quem é a função que gera este gráfico? Vamos ver, vamos escrever ela. F de x é igual. Pode ser 0,5 x mais menos 2. Quanto é que é mais com menos? Menos 2. Na outra sala eu escrevi 1 sobre 2x menos 2. Ou ainda, x sobre 2 menos 2. Isso tudo é a mesma coisa, concorda comigo? Por que se o x é 1, o valor de x não é 1? Por isso que é 1. Pode ser que qualquer valor, né? Não entendi da colocação. O x sobre 2 ali, o que pode ser x? Porque ele não é obrigatório ser 1. Isso aqui é 1x sobre 1. 1 vezes 1x dá 1x, que é x. E 2 vezes 1 dá 2. Multiplicação de fração, numerador multiplica o numerador, denominador multiplica o denominador. Tu vê que engraçado, né? O 1 é um número problemático. As pessoas às vezes não enxergam que o número 1 ele é onipresente. Ele está em todos os lugares, a todo momento. Isso é 3, né? Concordas? Os 1 estão ali sempre. E a gente só não enxerga isso. Loucura, né? É como se fosse um número fantasma que está em todo lugar. Loucura, loucura. Tudo bem? Um pouco mais desafiador foi, né? E o que mais me chama a atenção, eu não faço isso para te provocar, só para te dar a situação da realidade, foi a discrepância entre alguns grupos do primeiro B, que estão fazendo tudo bonitinho, que estão afiados, e uma galera que eu sinto está tendo uma dificuldade bem grande nessa parte básica aí. É possível que seja os anos anteriores, né? Que esteja se acumulando uma série de falta de conhecimentos aí, que fica difícil o nosso bate-papo aqui em sala de aula. Tem uma segunda parte da tarefa ainda, né? Que é tão idiota que eu vou deixar para corrigir para depois. E vou te ensinar a parte filé. A questão mais desafiadora do teu próximo trabalho, da tua próxima prova. Porque a gente achou a função, ó. Mas a gente só achou com essa técnica porque a gente já pôde achar o B de cara no gráfico, ó. E se não tiver o ponto onde o gráfico corta o eixo Y? E se nem tiver o ponto onde o gráfico corta o eixo X? Se tiver só uma partezinha do gráfico, como é que eu vou conseguir achar a função? É isso que eu vou fazer agora. Eu vou te mostrar como é que é a técnica e logo em seguida tu vai tentar me imitar. Então, a parte boa da tarefa foi descobrir a fórmula. Como é que eu faria a prova real para ter certeza que essa fórmula corresponde a esse gráfico? 1, bota 1 lá. 0,5 vezes 1 é 0,5, 0,5 menos 2, menos 1,5. Oh yes, sim. 7, bota 7 ali. 7 vezes 0,5, 3,5. 3,5 menos 2, 1,5. Oh yeah, 1,5.
Tu viu como a fórmula tá batendo? Tu viu, pai? Teu filho já sabe se vai acertar ou não. Antes de entregar a prova, se tiver raça, né, de ter calma, de peraí, tenho 20 minutos, deixa eu conferir. Humildade, sabe, pai? Ele entrega sabendo a nota dele. É incrível como a matemática é simples nesse caso. E tem gente que diz que matemática é difícil. Eu digo, é mentira! É mentira! É mais ou menos como tu pegar um curso de inglês avançado, tu não sabe nada de inglês, né? Tu vai achar inglês um absurdo de difícil. Né? Se bem que se tu nasce na Inglaterra, com 3 aninhos tá falando. Que incrível, né? Certo? Então não é que é difícil. É que às vezes o cara não tá fazendo o curso certinho, pula, não faz a tarefa, não estuda, e aí vai parecendo difícil. É mais ou menos como tudo na vida. Medicina, engenharia, filosofia. Todo mundo lá fala, é difícil, é difícil. Os que estudam não, que não 9, 10, se formam com tranquilidade, é tudo fácil para eles. Curioso, né? Ô galerinha, olha só o que é o filé da aula. Vou dar uma paradinha na correção da tarefa, porque a outra parte da tarefa é boba. Faço uma, tu faz uma. Olha que legal isso aqui, pessoal. Te dou um gráfico, mas eu só faço o seguinte, ó. Digo que o ponto é menos 2, aliás, 2 com 6. E aqui é o ponto 4 e 3. Dou esses 2 pontos de um gráfico e te pergunto, quem é a fórmula? 90% dos jovens da tua idade não assimila essa parte. E tu vai ver que é bobagem, que se tu treinar, hoje mesmo tu vai aprender. É muito, muito simples. Essa coisa que tem dentro da tua caixa craniana vai devorar esse segredinho aqui, sem esforço nenhum. Olha que coisa boba. Qual é mesmo a cara de uma equação de primeiro grau, já que é uma reta? F de x é igual a AX. E isso tu tem que saber. Como, professor? Ué, dos últimos 3 anos, né, que a gente vem trabalhando isso. Né? Então isso tu tem que saber. Aliás, até de segundo grau terias que saber. A mais C. Daqui é de primeiro grau de lambuja, né? Certo? Acho que a maioria deve lembrar que a cara da equação de segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c, né? Já estamos também há bastante tempo trabalhando isso. E opa, perdão, não, desculpa. E ali então, ó, tá ali de primeiro grau. Tranquilo, galerinha? Fala, meu querido. Pode trocar os números, as letras? As letras? Tu até pode. Só que aí, cara, como o resto do mundo todo faz assim, quando tu for comparar o teu estudo com o de outra pessoa, tu vai ter que lembrar que tu trocou as letras. Certo? No mundo todo, lá no Turcomenistão, o matemático usa A, B e C dessa forma. Vê que loucura. É inacreditável, né, cara? Outro cara de outra cultura, outra língua, usando uma matemática tão parecida com a nossa. Galerinha, quais são as coordenadas do ponto A, por favor? 6, 2. Quase. 2 e 6. 4 e 3, que é um par ordenado. X e Y. Lembram disso? Então vai, substitui o ponto A aqui pra mim. 6, parabéns. 2. Eu não sei quem é o A e quem é o B, então eu não tenho direito de encostar neles. Mas aquele ponto A me revelava que X vale 2 e Y vale 6. Então eu fiz o óbvio. Coloquei no lugar do Y o valor do Y e no lugar do X o valor do X. Incrível, né? A. 6, 3. Deve fazer pelo... Igual a zero. Fiz a mesma coisa com o ponto B. O óbvio ululante, né? O X no X, o Y no Y. Assustador, né? Alguma desonestidade aqui? Fui honesto pra caramba, né? Agora eu tenho um sisteminha de equação. Isola numa, substitui na outra. Era assim que eu fazia na tua idade, sisteminha de equação. Isola numa, substitui na outra. Porém, eu tenho que confessar a vocês que é muito mais prático subtrair as equações. 6 menos 3, 3. 2A menos 4A, menos 2A. Parabéns, amigo. Menos 2A. 2A menos 4A dá menos 2A. B menos B,
zero. B menos B é zero, né? 1 menos 1 é zero, 1 milhão menos 1 milhão, zero. E aí pronto, eu achei o A, vou passar o menos 2 dividindo, ou dividir ambos os lados por menos 2, menos 1,5. Agora que eu achei o A, como é que eu acho o B? Substitui aonde? Em onde tu quiser. Aqui ó, 6 é igual 2 vezes o A, quanto é que é o A mesmo? Menos 1,5 mais B. 6 é igual menos 3 mais B. Menos passa mais. Então B vale 9. Quem é a fórmula então para aquele gráfico? Menos 1,5x mais 9. Não é absurdo, cara. Tu pega um ponto, substitui o x no x, o y no y. Pega o outro ponto, substitui x no x, y no y. E subtrai as equações. Acabou. Aí já achou o A. Substitui o A numa das equações, achou o B. Acabou. Como é que explica que 90% dos jovens brasileiros na tua idade passam do primeiro ano sem saber isso, cara? Tu vê que loucura, como é que tá a educação no país em muitos lugares, né? Aqui não, aqui todos vão aprender. Porque se não sabe, vai dar problema. Essa questão aí vai aparecer na próxima prova e na próxima até que todos saibam. Enquanto isso eu não vou tirar ela da prova, porque é o mínimo do mínimo que eu posso te pedir. Vai se me imitar, eu vou deixar isso aí, só dessa vez. Na próxima vez eu vou apagar a cola. E eu quero que tu descubra, para essa função, para esse gráfico aqui, ó, eu quero que tu ache a fórmula. Tem que ser bem rápido, tá, cara? Ah, professor, tá de sacanagem, tem que saber e saber rápido, exatamente. Vai, meu querido, olha lá os pontos A e B, tem colinha no quadro. Se tu empacar de verdade, se tu tentou honestamente e não conseguiu, me chama que eu te atendo com o maior prazer. Vamos, daqui a pouquinho eu termino a correção da tarefa. Quem terminar essa, já pode começar a preparar a tarefa da próxima aula, que é lá na página 43, a 9 e a 11. Que é exatamente essa questão aí que eu acabei de exemplificar. Agiliza, meu querido, tem cola no quadro.